Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, a barra está pesada. Nunca a gente viveu uma situação tão surreal como a gente está vivendo no Brasil. E o programa hoje vai tocar em temas muito importantes. Você que está chegando agora, se inscreva no Portal do José. A gente sempre faz abordagens diferentes dos grandes meios de comunicação que se omitem muitos temas porque eles não querem que a gente fique sabendo, né, de as verdades ocultas. E se você não gostar, você se desinscreve no final. Mas vamos traçar aqui alguns panos de fundo muito importantes para esse programa de hoje. Primeiro, o questionamento que a sanidade mental do presidente da República tem sofrido por vários segmentos da sociedade. Até pessoas que apoiaram Bolsonaro estão com medo de ficar carregando daqui para frente esse karma político, esse karma filosófico, esse karma espiritual de um homem que tem sido a encarnação do mal em muitas coisas que ele faz. O presidente Bolsonaro ele já ultrapassou o limite da humanidade, da civilidade, quando ele se envolveu nesse episódio de atacar a honra de um morto, de uma pessoa que não pode se defender, de um drama familiar muito grande. Isso ele, sem ter a noção, porque ele é uma pessoa sem noção permanente, ele atingiu milhões de pessoas que se sensibilizaram com essa história. Várias pessoas que deram voto de confiança e credibilidade a Bolsonaro têm colocado essa sanidade mental dele em xeque. Inclusive, o jurista Miguel Reale diz que ele corre o risco de sofrer uma interdição, que é um instituto jurídico que é aplicado em pessoas que não conseguem mais se autodeterminarem, né? Outras pessoas, como o presidente da OAB mesmo, diz que falta a Bolsonaro a empatia. A falta de empatia é uma característica básica das pessoas que sofrem de psicopatia. Reinaldo Azevedo fez também uma observação muito dura, dizendo que a psicopatia sempre é associada a alguma pessoa inteligente. E Bolsonaro está pervertendo, inclusive, um princípio da psiquiatria, mostrando que ele é uma pessoa que é psicopata e é uma pessoa burra, uma pessoa idiota. Outras pessoas têm, enfim, muitas pessoas com quem eu tenho conversado, as pessoas têm uma vergonha muito grande, porque elas não queriam o PT, não queriam a esquerda, mas elas estão com muita dificuldade de dizer assim, eu errei. Gente, olha, ainda dá tempo, porque senão vocês vão carregar esse karma para o resto da vida. Agora vamos analisar essa questão do ponto de vista político. Será que Bolsonaro está fazendo essas coisas inconscientemente? É apenas um homem perdido no meio da selva? Um homem que está agindo com seu instinto, sem nenhum tipo de orientação? Bom, a julgar pela leitura de Bolsonaro, pela capacidade intelectual dele, pelo lustro, né, pelo vernáculo, fica difícil a gente achar que ele está fazendo alguma coisa dirigida. Mas ele está se prestando a um modelo de dominação, de implementação de uma política econômica que já vem de outros tempos. Naomi Klein, que é uma escritora canadense, que tem livros best-sellers, tem documentários dela na internet, ela escreveu um livro chamado A Doutrina do Choque. Ela diz que para você implementar mudanças radicais na economia de um país, sobretudo país subdesenvolvido, isso aí às vezes é precedido de grandes tragédias, ou guerras, ou rebeliões internas, guerra civil, ditadura, catástrofes de uma maneira geral. O que está acontecendo no Brasil? A gente tem um presidente da República que está, todo momento, instaurando a teoria do choque, a doutrina do caos. Todo mundo fica perdido, perdendo tempo discutindo questões periféricas, questões do passado, questões muito importantes até, mas questões que desviam a atenção da gente e a pauta econômica do governo, do intruso, daquele que colou em Bolsonaro lá atrás, que é o ministro Guedes, acaba por implementar no nosso país. Guedes está praticando aquilo que Naomi Klein aponta, como Noam Chomsky aponta, como John Perkins aponta também. Todos esses pensadores, economistas, eles mostram que o direito, de uma maneira geral, que os interesses econômicos das grandes corporações está se fazendo presente em países de terceiro mundo, usando como ferramenta a corrupção. Então, várias transações estão acontecendo no Brasil hoje, estão acontecendo com algum tipo de corrupção, segundo esses autores. Hoje, não dá nem para dizer que a gente foi surpreendido com mais essa notícia aqui, né? Banco do Brasil mais enxuto e Caixa Econômica Federal também. O governo Bolsonaro, através de Guedes, está fazendo um desmonte de todas as estruturas que sustentam um Estado soberano.
A economia do Brasil está sofrendo esse baque porque a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil agora são objeto da saga, da sanha desses predadores. Nós tivemos agora o episódio da Embraer, que foi vendida a preço de banana, a preço vil, vendida a 4 bilhões e pouco, e só na primeira venda que foi feita de aviões da Embraer já quase paga o preço dessa privatização, e agora no segundo semestre há uma encomenda de 16 bilhões de dólares, 4 vezes mais o preço que a Embraer foi vendida. A gente teve agora esse leilão da Petrobras, da BR Distribuidora, para 160 empresas que a gente não sabe os nomes, uma coisa totalmente obscura. Pode pesquisar na internet, você não vai saber que empresas compraram a Petrobras por esse preço de banana, por 9 bilhões, quase 9 bilhões, num país que gasta quase 500 bilhões de reais com pagamento de juros. Mas isso o ministro Paulo Guedes passa longe, faz vista grossa, não negocia, não tenta fazer alguma coisa para diminuir esse problema. A cabeça desse pessoal é só de vender, vender, vender e derreter com qualquer bem que o Estado tenha. Dentro desse paradigma, dentro dessa filosofia, faz sentido o Brasil tentar comprar alguma coisa de uma outra nação? Faz sentido a gente comprar ativos de uma outra nação? Claro que não, né? Se a gente está tentando vender tudo, se o Estado tem que vender, como é que o Estado está comprando? Pois bem, gente, vocês acreditam que agora, dia 29 de maio, eu recebi uma denúncia, e agora já está na imprensa, que o Brasil transacionou, o governo brasileiro transacionou a compra de parcela da Itaipu Paraguaia para ficar como ativos da Itaipu brasileira, a gente engordando a Itaipu brasileira, para no futuro o ministro Paulo Guedes torrar preço de banana também. Só que lá no Paraguai isso está dando muito problema. Quem mandou essa informação para mim foi o César Cabalheiro. O nosso programa chega em muitos lugares na América Latina inteira, então o César Cabalheiro, um paraguaio, ele pediu para eu fazer a análise desse tema, e o tema agora está pipocando aqui no Brasil, mas a TV Globo, por exemplo, passou batida nesse tema, né? Vamos ver do que ele fala. Eu separei aqui a ida, por exemplo, de um ex-dirigente da empresa Itaipu Paraguaia. Ele foi até o Congresso Nacional Paraguaio porque os parlamentares paraguaios já estão colocando o presidente paraguaio na linha do impeachment por ter transacionado parte da Itaipu Paraguaia para a Itaipu brasileira, fazendo com que a Itaipu brasileira fique maior e a soberania energética do Paraguai fique comprometido. Só que no Paraguai isso está dando muito quiprocó. Aqui tem uma foto aqui de uma manifestante, isso aqui está no portal do G1, achei lá fazendo a pesquisa. A foto onde se vê lá no cartaz da moça aqui, Itaipu não se vende, e ao fundo a bandeira do Paraguai. Então, esse processo de desmonte que está acontecendo aqui no Brasil... Opa, mexi aqui no negócio aqui. Nosso programa não é editado, gente, não dá tempo. Esse processo de desmonte que a gente está vendo no Brasil não é uma coisa aleatória, é uma coisa que faz parte de um planejamento estratégico internacional. Só que no Brasil a gente teve a teoria do caos, a teoria do choque, aplicada de uma forma hilária, porque a gente tem um presidente que está sendo questionado, inclusive pelos seus aliados, como uma pessoa que não tem capacidade mental de raciocinar. Agora, o pior de tudo é que ele está arrastando para esse buraco uma série de instituições e pessoas com muita reputação e honra. E aí, no caso aí, vou usar como exemplo o general Rego Barros, que é porta-voz. Nunca um general da ativa passou vergonhas tão gigantescas como esse general, que tem passado, inclusive, para defender as barbaridades que Bolsonaro tem falado e os ataques que os filhos de Bolsonaro têm feito ao general Rego Barros. Tentando explicar o que Bolsonaro, mais uma das ignorâncias de Bolsonaro, quando ele diz que o jornalista Greenwald poderia pegar uma cana no Brasil, veja bem como é que ficou essa saia justa depois das perguntas na coletiva feita por um jornalista muito interessante. Vamos lá. O presidente afirmou que foi cometido um crime. Eu queria entender exatamente qual crime foi cometido e com base em que ele faz essas alegações. E sobre alguma dúvida sobre o crime? Muitas dúvidas. Eu tenho. Qual crime foi? Sobre o crime que foi cometido de invasão. Pelo jornalista? Não há dúvida. Por parte do presidente não há dúvida. Acho que não há dúvida por parte de ninguém. Eu quero saber qual crime o jornalista cometeu. Repito, há alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? O senhor pode dizer porque eu tenho essa dúvida. Esta é a minha resposta.
Mas qual crime? Próxima pergunta, por favor. Desculpa, porta-voz, não ficou claro. Qual crime que foi cometido pelo jornalista? Vamos ler aqui. O presidente tem se... Gente, olha só, essa situação foi uma das mais bizarras que um general poderia ser submetido. Ele ter que explicar o inexplicável, e aí o parabéns ao jornalista ali, que foi sereno, foi pontiagudo, falou assim: general, olha, não entendi qual o crime que o jornalista Greenwald cometeu. Aí ele, mas qual foi o crime? Quer dizer, não teve crime nenhum, não há crime nenhum, e o general foi colocado numa situação patética. A todo momento ele vai ser chamado para explicar situações patéticas. Presidente Bolsonaro, ele está na linha do impeachment, ele está dando sorte porque o Congresso agora está em recesso, porque senão, gente, vocês imaginem o volume de debates. E aí tem uma questão também para a gente analisar. O filho do presidente está lá surfando lá na Indonésia, e ao invés de estar estudando, já que ele quer ser o embaixador do Brasil, né, quer ser um diplomata. Esse homem vai ter que passar pela aprovação do Senado. A questão é, será que o Senado vai dar carta branca, vai corroborar essas insanidades cometidas pelo presidente da República? Alguém com a sanidade mental de Bolsonaro tem condição de indicar alguém em sã consciência para ser o nosso representante lá nos Estados Unidos? Olha, gente, fica aí as questões. Se você, Brasil afora, tem contato com algum senador, mande sua correspondência, mande suas críticas, cobre a esse senador que tipo de postura ele vai ter na escolha do futuro embaixador brasileiro lá nos Estados Unidos. Bem, gente, eu acho que abordamos alguns temas aqui, o nosso portal é assim mesmo. Se você gostou, dá o joia, dá o sininho, aquele protocolo todo. Pode divulgar nosso vídeo para todas as redes sociais que você tiver, seu site, seu Facebook, seu YouTube. O nosso propósito aqui é fazer chegar cada vez mais luz aonde tem muita escuridão. Tá bom? Eu fico por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.